Olá pessoal, boa tarde. Vamos estar fazendo mais uma live pelo Grupo Novais. Hoje nós vamos ter como convidado o engenheiro de automação Felipe Gobo. Vamos esperar o Felipe estar entrando para a gente estar conectando a ele. Dando um alô para o Lucas aí, engenheiro elétrico também do ramo do saneamento. Esperar só mais um minutinho. Bom, já é a sexta live pelo Grupo Novais, toda sexta-feira a gente está fazendo esse movimento. Então toda sexta-feira nós vamos ter profissionais aqui do ramo de saneamento, do ramo do empreendimento imobiliário. Grande Reinaldo, satisfação em te ver aí, Rei. Esperando o Felipe entrar para a gente convidar. Um minutinho só de atenção de todos. Anderson entrou, satisfação em falar com você. Anderson, Thaís está aí, Felipe acabou de entrar, vamos convidar. Pessoal do grupo do Águas de Votorantim lá da CAVE acabou de mandar um alô aqui que está nos assistindo. Grande Cassiano, satisfação enorme ter você com a gente. Felipe já está confirmando a sua entrada. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, eu estou te ouvindo bem, você me ouve bem? Perfeito, ouço sim. Então tá bom. Bom, satisfação enorme ter você aqui compartilhando as suas experiências profissionais, né? Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, a gente está podendo debater assuntos interessantes no ramo do saneamento, poder estar conversando e trocando experiência é sempre muito válido, né, Felipe? Então, eu vou começar aí pedindo para que você se apresente para o pessoal, fale um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí, a esse bate-papo, a um assunto tão importante no ramo do saneamento, né? Eu sou formado em Engenharia de Automação e Controle, desde 2014. Atualmente, eu faço mestrado em Tecnologia Ambiental na Universidade de Ribeirão Preto, né? Eu trabalho com saneamento desde 2012, sempre trabalhei em empresas como na área de eletromecânica, então sempre atuando com manutenção. E agora, voltado um pouco para projeto, eu consigo trazer um pouco desse olhar de manutenção, né, para projeto, que é muito importante na execução, depois na finalização de projetos e tudo mais, para se tornar um projeto execuível. Muito bom, muito bom. Esse tópico que você comentou agora é fundamental, né, Felipe? Muitas vezes os projetistas, e é comum isso, às vezes é duas áreas muito distintas, né? A obra e a operação em si, ou seja, o campo e o pessoal de escritório. Muitas vezes os projetistas são profissionais que o seu dia a dia vivenciam dentro do escritório, né, com materiais teóricos, com materiais ábacos, normas e assim por diante, ferramentas computacionais para estar fazendo dimensionamento, para estar desenhando. No entanto, não tem aquela expertise de tocar o campo, né, o dia a dia do campo, que tem uma certa diferença. Quando a gente une os dois profissionais ou numa mesma equipe, você consegue ter profissionais que possam contribuir para a elaboração de um projeto que tenha vivência de obra e tenha vivência da operação. Isso aí contribui enorme para que o projeto seja mais redondo possível, né, Felipe? Não, pois é, Luciano. Então, assim, é de fundamental importância, para que não torne como a gente costuma falar, um elefante branco, né? Muitas vezes um projeto é muito bem elaborado, arquitetonicamente é muito bonito, e quando vai para a prática mesmo da operação, aquilo lá não, ele poderia ser bem, bem melhor operacionalmente, porque quem fica mesmo com esse passivo é a operação, que a engenharia vai até um certo ponto, entrega a obra concluída para a operação assumir, né? Então, esse ponto da visão da operação nos projetos de engenharia, desde o surgimento, é de fundamental importância.
E é um dos diferenciais que aqui no Grupo Novais a gente tenta implantar, é estar trabalhando sempre com profissionais que estão na prestação de serviço e estão profissionais na operação, bem como nas obras, ou seja, que é uma da linha da empresa Novais, é estar trazendo esses profissionais também para a participação do projeto e vice-versa. A galera do projeto também está vivenciando as obras que a Novais está executando para que forme uma equipe multidisciplinar e consiga realizar projetos cada vez mais com menos impactos depois para a questão de operação. Muito bom a introdução da sua fala aí, embora não era o tópico hoje da gente comentar, né? Mas sempre muito bom para a gente também aguardar o tempo aí das pessoas estarem participando da nossa live. Então, Felipe, como nós comentamos já, o tópico nosso é telemetria em sistema de abastecimento de água. Nós vamos falar bastante um pouquinho de automação, né? Que é a sua área de atuação. Então, você já tem aí 8, 9 anos trabalhando com o segmento eletromecânico, automação e telemetria no saneamento, e nós vamos tentar extrair o máximo possível desse conhecimento seu aqui para que a gente possa contribuir para uma discussão e levar essas informações aí para frente e depois criar uma outra live também, porque hoje não vai ter tempo suficiente para falar tudo que a gente precisa, né? Felipe, é muito comum em sistema de abastecimento de água a gente evidenciar a necessidade de dados para a operação, né? Ou seja, se eu vou operar um sistema de abastecimento de água, eu preciso ter dados, né? É a mesma coisa de eu tocar uma indústria, eu preciso ter dados daquela indústria para me tocar. E no caso que a gente está falando aqui é uma indústria em que o nosso produto é distribuição de água, né? Fala um pouquinho aí quais dados que se tornam essenciais para que tenha uma operação, para que depois a gente possa pegar esses dados e transformar ele em informações através de telemetria, para que se possa fazer a operação. Fala um pouquinho de quais dados é importante. Bom, vamos lá. Eu acho que primeiramente a automação tem uma fundamental importância, né, na melhoria do processo de saneamento. Onde fornece, o principal objetivo da automação é fornecer em tempo real parâmetros de operação, né? Seja eles hidráulicos, mecânicos, elétricos, até mesmo de qualidade para a ETA. Hoje tem equipamentos voltados para a estação de tratamento, onde você consegue ver o pH, nível de cloro, turbidez, isso em tempo real da sua estação. Mas voltando um pouco para hidráulica, mecânica, elétrica, que é mais a minha área de atuação, o meu dia a dia, né? A gente tem aí controles de vazão, controles de pressão, níveis de reservatório, status de bombas, né? E a gente tem até como automações que a gente chama de PID, que é aquele controle fechado, aquela área fechada, onde a gente faz o controle da rotação de motores em função de uma pressão de bombeamento. Muito bom. Ou seja, esses dados são essenciais, todos esses dados que você levantou são essenciais para o gestor da operação ter essas informações. E para isso ele precisa ter equipamentos instalados, né? Você falou, por exemplo, de medição de vazão. Tem que ter macromedidores de vazão, pressão em rede de distribuição, que as pressões ela tem que ser no mínimo 10 metros de coluna d'água e no máximo 50 metros de coluna d'água. Acima de 50 metros de coluna d'água tem rompimento de tubulações, menos do que 10 metros de coluna d'água dá falta de água para a população, ou seja, se pressão é fundamental, para a operação ele tem que ter um sensor instalado de pressão, né, Felipe? Então, a dificuldade hoje que eu percebo é que muitas vezes os municípios não têm esses equipamentos instalados. Então, nós vamos dividir esse tópico aqui em dois. Ou seja, primeira coisa, instalar os equipamentos que vão gerar os dados e depois pegar esses dados e transmitir isso até uma central de comando operacional. Vamos falar um pouquinho das dificuldades dos municípios em ter os equipamentos para monitorar, ou seja, os sensores e os macromedidores. O que você verifica isso aí na prática? Realmente, no ramo do sistema de abastecimento, a gente é muito falho ainda de não ter esses equipamentos, né, Felipe? Isso. Então, eu separo aí o saneamento em duas visões. A primeira é o poder público, gerenciado por municípios e estados, e a segunda é aquela concessionária privada. Tá? A gente vê uma diferença muito grande em investimentos em tecnologia na indústria privada, né, no saneamento e no poder público. Eu vejo que a maior dificuldade que os municípios encontram, né, na implantação da tecnologia, da automação, da telemetria, é realmente no custo de implantação dessa tecnologia, né? Que vai ajudar, na verdade, na operação. Ele não consegue hoje distinguir ou ter uma visualização de qual é o custo pelo retorno que eu tenho. Isso a indústria
a privada ela já consegue muito bem ter essa definição de que eu investindo em tecnologia, eu tenho os dados na mão, eu consigo gerenciar aquilo, ela retorna esse investimento num payback muito rápido. E a segunda dificuldade que eu vejo é nos profissionais qualificados para realizar a manutenção. Um sistema de telemetria e automação, assim como qualquer outro, ele requer uma manutenção constante, né? Alguém olhando para aquilo ali para que realmente ele funcione. E uma segunda questão é, uma pessoa especializada, não adianta eu instalar um CCO mostrando os níveis, mas eu não ter ninguém do lado de cada tela que interpreta aqueles dados e traga benefícios para o sistema. Isso mesmo, você está de todo acordo. Ou seja, a grande dificuldade que a gente percebe hoje nos municípios, que é a realidade ainda no Brasil, que o saneamento ainda está na mão dos gestores públicos, né? E investimento e todos esses sensores que nós comentamos agora, que precisam ser instalados, requerem uns investimentos muito altos, né? E o que acontece? Como o órgão público muitas vezes não tem condição de investimento, ele não consegue implantar esses sensores e muito menos a próxima etapa que seria fazer o sistema de telemetria e automação, né? Então fica aí o primeiro desabafo que a gente coloca na nossa área do saneamento é a necessidade de investimentos para que a gente traga tecnologia. Trazendo tecnologia e tendo informações, a gente tem um próximo passo, um próximo desafio, que é a qualificação dos profissionais, para que a gente consiga ter um sistema de distribuição de água cada vez mais qualificado. Está mais do que provado que abastecimento de água está diretamente relacionado à saúde pública, né? Então, para cada R$ 1 que você investe no saneamento, você economiza de R$ 2,5 a R$ 4 na saúde pública. Então, não tenha dúvida do que a gente precisa investir significativamente. Você estava falando aí da qualificação dos profissionais também para dar manutenção depois, né? Fala um pouquinho para nós, Felipe, de como que são as tecnologias hoje para a gente fazer a transferência das informações, ou seja, a telemetria, mandar essas informações via remoto. Então vamos supor que nós instalamos os medidores de vazão, os sensores de níveis nos reservatórios, colocamos sensores de pressão na rede, válvula redutora de pressão que a gente permite reduzir a pressão e com isso a gente vai colocar sensores de pressão para ver se ela está operando adequadamente ou não. Como que poderia ser transmitida essas informações lá para o campo até uma unidade que a gente chama de Central de Comando Operacional, que é uma CCO? Como que essa transferência de informação pode ser feita? Bom, eu vou até um pouco mais além da sua pergunta ali. Eu vou pontuar os mais usuais do mercado, né? E vou colocar para o pessoal que está assistindo a gente aí, batendo esse papo com a gente, as vantagens e desvantagens de cada um deles. Então, eu vou começar com o mais usual, que na minha concepção ele tem como vantagem ser seguro a sua conexão, que é o rádio. Então, eu vou separar em rádio, o GPRS ou GSM, que é o chip de celular. Tem uma outra que não é tão comum, que é a comunicação via fibra ótica, tá? Então, o rádio, eu vejo como vantagem um sistema muito seguro em sua conexão. Então, você não depende de um fator de uma terceira empresa. Por exemplo, no GSM você tem uma operadora para poder gerenciar aquela informação que chega até você, né? E então eu vejo como vantagem do rádio. A desvantagem dos rádios, eu vejo que depois a gente vai entrar num tópico, que ele é muito mais suscetível a intempéries referente a descargas atmosféricas. Então, muitas vezes você tem uma malha de rádio não muito estruturada e onde caiu aquela conexão, cai todos, é uma reação em cadeia. Derruba uma série de outros pontos e você fica, muitas vezes, caindo um rádio, você fica sem o seu sistema inteiro, né? Então eu vejo como uma vantagem e uma desvantagem. O GSM, então a gente tem como vantagem a distância. Então eu posso controlar tanto a 2 km, 5 km, 500 km, 1.000 km. Eu não tenho hoje, com a tecnologia, um limite de quilometragem para controle via distância no GSM. Diferente do rádio, aí eu vou até 60 km, 100 km, porque o rádio tem, voltando na questão do rádio, você tem ele em faixas de frequências distintas. Você tem 5.8 GHz e 900 MHz. Em 5.8 GHz são aquelas visadas que um rádio ele tem que visualizar o outro, tá?
E no 900 MHz não necessariamente ele precisa visualizar, né? Então, voltando no GSM, a questão da distância é um ponto positivo. Você consegue instalar em pontos de difícil acesso. Muitas vezes você tem árvores que não tenha visualizada, mas você tem lá a possibilidade de instalar esse GSM. E é uma conexão segura em questão de invasão. Invasão que eu falo por exemplo, para o rádio, como ele trabalha num protocolo TCP/IP, você acaba muitas vezes deixando, se você não tem um controle muito rigoroso na tecnologia, na segurança da sua malha de rede da sua empresa, ele fica suscetível à invasão de uma pessoa terceira, né? Com um pouco mais de conhecimento, você fica suscetível a isso. No GSM isso já não acontece, né? Voltando um pouco para GSM, como desvantagem, eu vejo que você tem um custo mensal fixo, né? Que é a mensalidade do seu chip ali. No rádio você já não tem essa diferença de você não precisa. Uma vez instalado, você não tem uma mensalidade. Salvo a licença para a Anatel para operar rádios de 900 MHz. E eu vejo que qualidade do sinal. Isso, a qualidade do sinal como desvantagem do GSM e do GPRS é a principal desvantagem. Muitas vezes ela não é viável, não pelo custo mensal, e sim pela qualidade do sinal que você tem. Tá? Voltando, então, para o terceiro tópico, que seria fibra ótica. A fibra ótica seria o melhor dos mundos, né? Tem poucos municípios hoje que eu conheço que utilizam a fibra ótica como um sistema de telemetria. Qual que é a vantagem dele? É muito seguro, é estável, você consegue fazer um controle, você tem uma resposta muito rápida do sistema, então você consegue um controle muito mais rápido, dependendo do tipo de operação. Porém, a principal desvantagem, o custo de implantação. O custo de implantação, a fibra ótica ainda é uma tecnologia muito cara por não ser usual do Brasil. Tá? Então, essa tecnologia fibra ótica, o que sai mais caro nela é a infraestrutura da própria fibra, né, Felipe? Para essa malha de comunicação. A Novais recentemente fez um serviço de telemetria no município de Lençóis, né, Lençóis Paulista, que tem a malha já implantada em grande parte da cidade, e com isso foi possível monitorar diversos macromedidores, diversos níveis de reservatório, usando a malha da fibra ótica. Fala um pouquinho a grande vantagem dessa informação ser corrida por fibra ótica, Felipe. Bom, que nem eu tinha comentado anteriormente, ele vai por um switch gerenciável na questão desse serviço. O município utilizou para integrar todos os órgãos dele, então escolas, hospitais, a prefeitura, e o SAI em si, ele usou como benefício para poder utilizar essa mesma estrutura, essa malha de comunicação, para poder ter respostas muito rápidas e confiáveis. Por exemplo, você só tem uma perda de conexão ou num desligamento de energia, que ainda assim você tem um no-break para poder segurar nos pontos onde você tem os switches, ou interrupção ou rompimento de cabos de fibra ótica por via você tem aéreo nas ruas e tudo mais, mas mesmo assim você consegue instituir uma malha fechada onde um cabo foi interrompido e você consegue desviar essa informação, assim como acontece na malha de rádio, né? Mas acaba se tornando uma conexão muito mais segura porque você não está tão suscetível a descargas atmosféricas, você não é tão suscetível a um cara lá da operação e romper ele tão facilmente. Então eu vejo que é uma das tecnologias mais seguras hoje, a fibra ótica na operação. E o que você acha? Você acha que é uma tendência que vai acontecer, investimentos em fibra ótica para níveis de comunicação em municípios? Nós não falamos só de saneamento, né? Você comentou que é um meio de comunicação de câmaras, de escolas, meio de comunicação e assim por diante, ele é um tráfego de informações, né, Felipe? E você acha que é uma tendência que vai acontecer o sistema de fibra ótica? Eu acredito que sim, é uma tendência pelo simples motivo da quantidade de informação que você consegue transmitir nas diferentes
tópicos. Por exemplo, no GSM, você geralmente trabalha com envio de pacotes de dados, você não fica trabalhando com envios de informação direta, tá? Porque são pontos de difícil acesso, onde geralmente você trabalha com bateria, e quando tem energia, você trabalha com pacotes de informação, então ele fica enviando informação em escalas de tempo, 40 minutos, 1 hora, cada 6 horas. No rádio, você tem uma possibilidade de envio de informação maior do que o GSM ou GPRS. Né? Então, você já consegue possibilitar a instalação de uma câmera, você consegue visualizar, muitas vezes, mais de um ponto de câmera, dependendo da sua malha de rádio, da unidade. Então, eu não falo hoje, por exemplo, só de operação, o controle da bomba, vou visualizar quantos amperes está trabalhando meu painel, não vou visualizar qual é o nível do meu reservatório. Hoje é muito importante para as empresas terem um controle do acesso às unidades. Então, a fibra ótica permite você visualizar uma quantidade imensa de dados ao mesmo tempo. Então, você consegue implementar no sistema de saneamento uma malha de vídeo onde você consegue monitorar vários pontos do seu sistema ao mesmo tempo. Quando se trata de saneamento, saúde da população, eu vejo que o item segurança está intrinsecamente conectado. Ou seja, se você quiser afetar uma população de forma direta, você sabe que todo mundo utiliza água hoje para sobreviver. Então, no quesito segurança, eu vejo que a fibra ótica vai sim ser uma tendência futura, até mesmo pela quantidade de informação que ela possibilita a gente utilizar. Muito bom, muito bom. Felipe, é muito comum aqui pela Novais a gente, além de instalar e executar e fazer projetos da parte de telemetria, a gente também fiscaliza algumas obras que foram implantados o sistema de telemetria. E é muito comum da gente visitar alguns municípios, principalmente municípios menores, né, em que foi implantado o sistema de telemetria e o sistema de telemetria não está mais funcionando, né? A gente costuma falar que até vai sucateando. Para um ponto, depois para outro ponto, depois para outro ponto, daqui a pouco a central de comando operacional não está nem sendo ligada mais. E isso daí você já relatou que uma das grandes coisas é a qualificação dos profissionais que vão ficar ali sendo responsável pela manutenção, né, do sistema. Fala um pouquinho da sua experiência. O que os municípios precisam ter, quais profissionais que eles precisam ter para que consiga garantir essa manutenção do sistema após implantado, ou seja, dê continuidade ao monitoramento que é tão essencial? Bom, eu vejo que o básico seria um eletricista que conheça na parte de comando e um simples, quando eu digo simples, um colaborador que tenha um conhecimento de automação. Ou seja, deu, por exemplo, uma descarga atmosférica em uma estação, queimou uma unidade de terminal remota. E aí você precisa fazer a substituição desse CLP. Muitas vezes a empresa que fez a implantação demora 2 dias, 3 dias, depende se isso acontece numa sexta-feira, num sábado, até ir para lá. Se você tem por exemplo, um CLP, né, um controlador lógico programável, e você consegue fazer a substituição, por que não ter um profissional que consiga descarregar o programa nesse equipamento e colocar já essa operação, essa unidade para operar imediatamente, né? Então, um técnico em automação seria o interessante para manter o sistema em operação. Então, a gente está falando aqui que as pessoas que implantam o sistema de telemetria, então, por exemplo, o município consegue buscar dinheiro de governo estadual, governo federal, para implantar um sistema de telemetria. É fundamental que ele pense no pós-implantação, ou seja, quem que vai dar a manutenção disso? Se ele não tiver alguém interno, né, então o Felipe acabou de mostrar um eletricista, ou um técnico de automação, ou um engenheiro de automação, que consiga dar essa manutenção futuramente, ou ele terceiriza esse serviço, mas ele tem que ter noção desse custo, né? Porque senão é a mesma coisa de implantar e depois vai sucatear, porque são tecnologias que requerem manutenções com certa frequência, né, Felipe? O que você acabou de comentar, pode cair um raio, por exemplo, queimar
uma simples peça elétrica, né, ou um sensor, e faz com isso parar de funcionar um ponto e ninguém olha para aquilo e perdeu todo o investimento, né? E aí, como você comentou de queimar, né, fala um pouquinho da importância do Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, o SPDA. Bom, o SPDA, né, o objetivo principal do SPDA é proteger pessoas e patrimônios, tá? O que ele faz? Ele faz o caminho da descarga atmosférica, ele direciona a descarga atmosférica de uma forma segura a descarregar em terra, que a gente chama, tá? São em hastes conectadas no chão que dissipa toda essa energia concentrada. Um raio, por exemplo, pode chegar a 1 milhão de amperes aí facilmente, todo mundo sabe que pode ocasionar diversos danos, tanto a vida da pessoa, né, e a patrimônios. Então, quando a gente vai em municípios que geralmente o sistema de telemetria não está funcionando e a gente vai verificar, muitas vezes caiu um raio e aí queimou parte do equipamento, ou muitas vezes queima a parte interna dos equipamentos que a pessoa tem, que são mais sensíveis. Por exemplo, a parte eletrônica é muito mais sensível do que a parte de potências, falando em elétrica, tá? Então, um dos pontos muito importantes que a gente leva em consideração quando está instalando o sistema de telemetria e automação é a instalação de um sistema de descarga atmosférica eficiente. Então, não adianta se enganar e colocar só uma haste lá e falar assim, isso aqui é suficiente. O importante é fazer um sistema de eficiente, onde você consegue chegar, quando está implantando o sistema de SPDA, você consegue chegar no limite ali, ou próximo de um limite, na sua resistividade ôhmica. Então, a norma em si não cita mais, a NBR 5410, ela não cita mais, por exemplo, ou 5419, o limite que você tem que chegar, eu tenho que chegar a 10 ohms, a 5 ohms. Ela cita que você tem que chegar na menor resistividade para aquele ponto, para aquele solo, né? Existem solos, por exemplo, os mais argilosos, onde você consegue chegar numa resistividade muito mais baixa. 1 ohm, 2 ohms, o zero é muito difícil, tá? Então não tem resistividade zero. É como se você tivesse... nem o cobre, que é um material condutor, não tem resistividade zero, tá? Então, você pega solos, por exemplo, areia, são solos com resistividade alta, ela não permite. Eu já cheguei a fazer sistemas de telemetria em locais que tem areia, onde a gente implantou hastes, 3 hastes, e você mediu a resistividade, estava dando 400 ohms, onde você tem que chegar próximo ali, o mais baixo possível. A gente sempre mantém próximo de 12, 10. Então, esse sistema foi onde a gente teve colocado 9 hastes, 12 hastes, para chegar na melhor resistividade possível. Ou seja, tá aí a dica que é fundamental, né, Felipe? Investir num sistema de aterramento adequado, pensando justamente no pós-implantação, né? Implantou um sistema, se não tiver um sistema de aterramento adequado, grande chance com as descargas elétricas aqui, principalmente na região sudeste do país. Nós temos épocas do ano, na época chuvosa, que as descargas elétricas são significativas e é muito comum vários componentes eletrônicos pararem de funcionar por causa disso. E aí, o que os órgãos têm que fazer, Felipe, para saber se o sistema de aterramento está correto ou não? Primeira coisa, uma sugestão que eu quero colocar aqui, para ver se você concorda ou não, é investir num bom projeto de SPDA, né, Felipe? Não, perfeito, Luciano. E assim, o SPDA ali, ele é a porta de entrada de um problema, né? Então, tem vários outros engenheiros que trabalham comigo, que a gente sempre discute isso. Você tem que ir fazendo escalas de proteção. Então, primeiro ponto, você faz um SPDA eficiente. Segundo ponto, a energia nunca entra direto no seu painel. Então, ela passa por um no-break, onde você já tem a proteção do no-break, tem um fusível no no-break. Aí no seu painel você tem lá os fusíveis de proteção. Você tem o seu DPS, né, que está interligado ao terra. E o importante também é a gente proteger as entradas
e as saídas analógicas, né, dos seus sistemas digitais, com isolador galvânico e diversos outros sistemas de proteção que você tem, onde você consegue blindar ou chegar ao mais próximo de proteger o seu. O seu sistema. É muito mais barato você trocar um isolador galvânico, trocar um DPS, do que trocar um CLP. Né? E, sem dúvida, Luciano, um projeto bem feito de SPDA, ele tem um retorno significativo ao longo do tempo, né? E te traz muitos benefícios que, na verdade, bem implantado, você não visualiza, parece que você não tem ele. Por quê? Porque os problemas não aparecem com tanta frequência. Quando você não tem, você assim, acaba dando valor depois da implantação dele quando operando. E um outro ponto importante que eu vejo também do sistema de SPDA são as manutenções. Não adianta a gente fazer uma única vez um SPDA e falar assim, não, esse me protege para o resto da vida. Não, por norma, a cada 1 ano, você tem que contratar um laudo, né, de um engenheiro especializado, um engenheiro eletricista, para ele fazer todas as medições e atestar que aquele sistema ele está em perfeitas condições. Porque muitas vezes você pode estar sendo enganado. Alguém que fez uma manutenção e rompeu um cabo que está enterrado, né? Um cabo de cobre no enterrado. Então isso compromete o seu sistema e você não está sabendo disso. E você só vai saber depois que queimar, né, Felipe? Aí você vai para a ação corretiva, ou seja, fica aí a dica para os gestores, né, e coordenadores da área de saneamento, que é fundamental criar uma rotina anual de validação do SPDA, né? Contratações de laudos ou na própria equipe. Às vezes você tem um engenheiro elétrico ou você tem um técnico em elétrica, né, que possa fazer essa verificação e atestar que está funcionando adequadamente. Então, fundamental aí uma das dicas de continuidade, né, Felipe? Fora a dica que você deu de ter uma equipe ou terceirizada, né, que faça esse sistema de manutenção, ou que seja equipe interna mesmo, mas tem que ser treinada, ou um técnico em elétrica, ou um técnico em automação, ou pelo menos uma duplinha aí na elétrica e automação, cada um na sua área, para que faça o sistema de continuidade. Né? E fora isso, Felipe, tem os estoques mínimos, né? Porque tudo que é eletrônico, você precisa ter um estoque mínimo para reposição. Então, por exemplo, um sensor que o sistema, infelizmente, de SPDA não aguentou a sobrecarga que teve, em virtude de ser um raio atípico, um exemplo, acaba queimando. Se você não tiver ali um estoque mínimo de sensores, de peças, de CLP, você vai ficar com o sistema também parado. Porque a gente sabe que os órgãos públicos, para ter a contratação, para fazer uma licitação, para contratar uma peça, às vezes demora, é moroso, né? Então, se ele garante um estoque mínimo, ele consegue fazer essa reposição de forma mais rápida. Fala um pouquinho aí o que você sugere de estoque mínimo aí na automação. É um assunto muito complicado falar sobre estoque mínimo, que depende muito de um poder aquisitivo, né? Depende muito do sistema que você tem de automação. Mas os CLPs, eu sugiro você ter um estoque mínimo dos equipamentos que são mais caros e dos equipamentos que comprometem o uso a funcionalidade do seu sistema. Então, por exemplo, eu queimou um sensor. Pô, sem um sensor não adianta nada eu ter um sistema de automação, de telemetria, porque o sistema vai ficar parado. Então eu vejo que um sensor, seja ele de nível, seja ele de pressão, é muito importante você ter ele no estoque. Outro item, por exemplo, é um CLP. Sem o CLP também o sistema não funciona. Então você tem que analisar no seu projeto quais são os itens e qual a prioridade de cada item. Se o item, na falta do item, o que acontece com o seu sistema? Ele fica inativo pela falta daquele item? Qual é o tempo que você demora para a reposição? Eu falo isso, por exemplo, o CLP, dependendo do fabricante, a importação demora 40 dias. Se você for comprar toque de caixa, você vai pagar, às vezes, 60%, 80% do preço que é comprando com planejamento. Então, sem dúvida nenhuma, a compra planejada, você manter ali um estoque mínimo desses itens mais importantes do seu projeto, faz toda a diferença para você manter, né, a qualidade da sua automação. Muito bom. Então fica aí as dicas para quem opera o sistema com sistema de telemetria e automação. Outra coisa muito importante, Felipe, nós estamos falando da informação ser transferida, né, lá do sensor
até uma central de comando operacional. Nessa central de comando operacional, onde ela vai receber essas informações, vai processar essas informações, existe o software que você desenvolve, que é o supervisório, né? Para fazer toda essa manipulação dessas informações e atender o cliente do que ele necessita. É importante que esse software, na verdade esse supervisório, seja desenvolvido num software de plataforma aberta, né, Felipe? Porque qualquer outros profissionais possa dar sequência e ampliação, desenvolver novas telas ou adequar uma tela para a necessidade que você está precisando em determinado momento. Você pode fazer no upgrade e assim por diante. E a gente vê algumas plataformas que são fechadas, ou seja, você depende daquela empresa para o resto da vida, né? Fala um pouquinho disso daí para nós. Bom, hoje a gente desenvolve num sistema que a gente chama de sistema SCADA. É um software aberto, então qualquer empresa ela consegue comprar ou fazer upgrades desse sistema conforme o seu nível de automação vai crescendo dentro da empresa, né? E a gente trabalha com todo o sistema aberto, ou seja, eu não travo ele com senhas, eu não travo ele eu não travo a biblioteca. Quando você vai criar um sistema de automação, você tem que necessariamente criar bibliotecas para estruturar o seu programa. Então, eu tenho o desenho da minha bomba, eu tenho o desenho da minha casinha, eu tenho o desenho de uma válvula, e tudo isso, todos esses arquivos, a gente vai jogando numa biblioteca para poder manter um padrão de nível aceitável ali para o cliente que ele vai operar. E o que a gente vê muito por aí, nesses sistemas fechados, você não consegue nem fazer um upgrade. Então, você vai fazer a automação, você venceu lá o processo licitatório, chega no município e não consegue fazer um upgrade no sistema. Por quê? O software, apesar de ele ser um software aberto, ele está inteiramente travado, com senhas. E aí vai a empresa falando que, na verdade, aquilo é um patrimônio da empresa que desenvolveu, aquilo ali ela dedicou horas para poder desenvolver aquilo, e aí a gente acaba caindo num paradigma de que o software realmente é do poder público que comprou, da prefeitura, do SAI, mas ele está inteiramente travado com a empresa que desenvolveu, né? A nossa visão, o que a gente conversa muito internamente, que o software com o desenvolvimento, ele foi adquirido no momento que a gente ganhou o certame licitatório, ou seja, para mim não interessa se uma próxima empresa que for fazer manutenção for a nossa ou não for a nossa empresa. O importante é o cliente estar satisfeito e conseguir dar seguimento àquele desenvolvimento, porque a tecnologia não para ali, né? Ou seja, as empresas que prestam serviço no ramo de telemetria e automação têm que garantir a continuidade em alguma prestação de serviço através da sua qualidade, né? E não por exigência obrigatória por você ser o dono do software ou alguma coisa assim. Então essa plataforma SCADA é outra dica que a gente dá aí para que os municípios também implantem, porque se caso a empresa que prestou o serviço depois não dê continuidade por algum motivo, você tem diversos profissionais ou diversas empresas aí que possam continuar, né? Você não fica amarrado num preço de apenas um fornecedor e assim por diante. Não é isso? Então vamos lá. Recapitulando então, a gente mostra a necessidade da automação e telemetria ter dentro do sistema de abastecimento de água pessoas que dêem continuidade na manutenção, né? Felipe relatou aí a necessidade de ter um técnico em automação, um técnico em elétrica, para que ele possa dar as manutenções que é necessárias, né? Ter o estoque mínimo, que é fundamental, das peças eletrônicas, né? Porque uma hora vai parar de funcionar em virtude de um raio ou algum desgaste eletrônica mesmo, e você precisa trocar essa peça porque você não consegue a compra dele, que são equipamentos muitas vezes importados, você não tem a pronta entrega. E aí a terceira dica é que o sistema de supervisório seja uma plataforma aberta para que dê continuidade ao desenvolvimento, né? Então são algumas dicas que a gente vê que os profissionais da área, que caso não tomem cuidado com isso, depois o sistema vai ficar muitas vezes sucateado e para de funcionar. E o investimento inicial é alto, né? Então é uma judiação
É enorme. Felipe, a gente falou muito dos sensores em termos de monitoramento de parâmetro, né? Mas é legal também a gente estar falando agora de envolver a telemetria e a automação nos equipamentos que me permitem abertura e fechamento de fluxo de água, né? Então a gente tem aí os registros onde é possível estar colocando atuadores elétricos que você à distância permite você mandar abrir ou fechar esse registro ou graduar, que a gente chama, fechar em parte ou abrir em parte. Fala um pouquinho para nós sobre os atuadores elétricos aí, Felipe. Bom, eu acho que assim, a gente pode separar para o pessoal que está escutando para a gente as válvulas mais usuais, tirando comportas, tá? Comportas que muitas vezes utilizadas em barragens, em entradas de ETA para divisão de fluxo. Vamos falar mais das válvulas que são operacionais. Eu separo ela em duas formas. Uma são as válvulas de deslocamento rotativo e as válvulas de deslocamento linear. O que são as válvulas de deslocamento rotativo? São as válvulas esfera, as válvulas borboleta, plug. E as válvulas de deslocamento linear são as válvulas de diafragma, as válvulas gaveta, válvula globo. Então, esses são os dois tipos de válvula que a gente encontra usualmente aí nos sistemas de automação, tá? As válvulas que a gente considera que são usuais aí para instalação de atuadores são dividido em dois pontos. Por exemplo, dependendo da aplicação, você tem vários tipos de válvulas. Hoje, por exemplo, o maior paradigma do pessoal aí de automação é assim: eu uso a válvula globo ou eu uso a válvula borboleta, né, para controle de saídas de abastecimento de reservatórios. Então eu vejo o seguinte sobre válvulas. Dependendo da sua aplicação, você vai ter que estudar o seu caso. Então, se for para um controle de saída de reservatório, onde você não tem graduação, ou seja, ou ela é aberta ou ela é fechado, a gente utiliza aí as válvulas que são as chamadas borboleta. Então ela está numa posição aberta, numa posição fechada. Mas eu vou instalar a minha válvula num ponto onde eu tenho que controlar o fluxo para não perder nível de reservatório, ou eu tenho que controlar, por algum motivo, a vazão daquele sistema. Então, na minha posição, indico como as válvulas globos, né? Globo, uma válvula de diafragma, onde ela trabalha 40%, 50%, 60%, você tem uma possibilidade de graduação. E aí você consegue ter um controle maior do seu sistema. Muito bom. Então, vai de acordo com a necessidade do cliente. Se ele quer só abrir e fechar fluxo, válvula borboleta. Se ele quer graduar para redução de fluxo, por exemplo, né, ele vai na válvula globo. Agora, me fala uma coisa, Felipe, a válvula globo é mais cara do que a válvula borboleta? Sim, Luciano. A válvula globo, ela chega a ser próximo de 80% acima da válvula borboleta. Até mesmo pela robustez. Por exemplo, a válvula borboleta, com o tempo, ela acaba tendo um desgaste do eixo interno dela, então ela não veda 100%. Um dos maiores problemas que você tem eu vou executar uma manutenção no meu sistema, então eu vou cortar a rede para poder fazer uma manutenção. E aí a gente sabe de muitos casos da válvula borboleta que permaneceu muito tempo na posição aberta, e aí quando vai fechar, a borracha de vedação dela não fecha 100%, você tem um desgaste do eixo, talvez pela pressão da água empurrando o eixo, e aí ela não fecha 100%. Então, muitas vezes você tem que fazer a manutenção numa rede com um vazamento que é incômodo, por não ser uma válvula com controle de vedação 100%, como é uma válvula globo. A estrutura dela é muito diferente, né? E a válvula globo, você tem a possibilidade de fechamento 100%, o diafragma de 100%, a não ser que você tenha aí um rompimento, né, da borracha, que é o diafragma interno da sua válvula. Muito bom. Nós estamos aqui com o ouvinte fazendo uma pergunta, se é possível implantar sistema de telemetria em estações elevatórias de esgoto. Não, é totalmente comum e usual a implantação de telemetria em estações elevatórias de esgoto, né? A gente vou provocar o Luciano depois num tema que é o controle das bombas das elevatórias de esgoto, tanto em rotação.
os maiores gastos que a gente tem hoje com as elevatórias de esgoto é nas manutenções das bombas e energia elétrica. É do maior custo que eu vejo, por exemplo, não só das elevatórias de esgoto, mas no sistema de saneamento. Eu acredito que o primeiro gasto que você tem é com pessoal, salário. O segundo ponto o segundo maior custo é a energia elétrica, e aí depois segue como operação, investimentos e tudo mais. Então, em estações elevatórias de esgoto, é muito comum você ter o controle para verificação do nível da elevatória, até mesmo quando ela transborda ou não transborda em situações emergenciais, para você verificar se houve queda de energia, para você ter uma reação muito mais rápida de resposta e não estar cometendo nenhum crime ambiental. Então, esses são os pontos das elevatórias de esgoto que eu vejo como importante a aplicação da automação. Muito bom. Felipe, eu vou te provocar agora, tá? Eu não sei se você sabe desse dado, mas eu fiz um levantamento rápido de onde você já trabalhou, eu te conheço, né? Há um tempo, sei do belo profissional que você é, já trabalhamos juntos inúmeras vezes, e você está chegando quase igual ao Romário. O Romário fez 1000 gols, não, o Romário disse que fez, né? Pelé fez 1000 gols, né? E, então, você já tem 700 pontos, né? 700 gols, se a gente converter pontos de telemetria em gols, né? Você já fez pontos de telemetrias em torno de 700, da minha contagem, pode ter sido mais, se você for igual ao Romário ou Túlio Maravilha, você já chegou a 1000 aí, né? Então, isso é ponto para chuchu, é muito ponto de telemetria, né? Na parte de água e esgoto, nós estamos falando só de saneamento, água e esgoto. E aí, Felipe, você deve ter vários lugares que você pode estar trazendo aqui uma história para nós, que é a grande contribuição de implantação de telemetria em sistema, né? As vantagens de ter colocado. Conta alguma história para nós aí que foi grande, foi fundamental ter essas informações funcionando. Bom, tem o que eu trabalhei recentemente no sistema de saneamento, né? E aí a gente começou a fazer implantação a primeira implantação foi de inversores de frequência, né? Foram um total de 23 inversores de frequência no sistema, substituição de bombas, de motores por motores com rendimento maiores, né? Para cima de 92%, e a gente fez a instalação da telemetria em 80% dos reservatórios do município. Então, como é que funcionava antigamente? Antigamente tinha cada reservatório, ou 50% dos reservatórios, tinha um morador que era da autarquia pública, que o cara ligava no celular e falava assim, fecha a água, abre a água. Então, o que a gente fez? Fez a instalação da telemetria para primeiro ter o controle do nível desses reservatórios e ter o controle das bombas, a hora que eu ligo, a hora que eu desligo, e o controle das rotações. Tá? Então, resumindo, a gente conseguiu fazer a automação de próximo a 80% desse sistema e conseguiu ter uma redução tanto de operação, então a gente caiu de 23 operadores de sistemas que a gente tinha só para operar os reservatórios para 3 operadores, então de 23 para 3, e o que eu vejo redução significativa foi na questão de energia. A gente pagava lá próximo de 530 mil reais por mês de energia e caiu para 320 mil, ou seja, redução de 200 mil reais mês de energia com a implantação, né, de um sistema de automação que fosse eficiente e que te auxilia na operação. Ou seja, 40% de redução de energia, né, Felipe? Porque hoje a gente sabe que uma das maiores despesas que a gente tem no saneamento, né, grande maioria dos lugares é a maior despesa, né, é a energia elétrica. Ou seja, com um sistema de automação bem operado e que as pessoas consigam fazer a gestão das informações, o primeiro parâmetro que cai de custo, né, de despesa, é a energia elétrica. E nesse caso aí, nesse município que você trabalhou, é em torno de 200 mil reais mês, né? Então nós estamos falando de aproximadamente 2 milhões e meio, 2 milhões e 400 por ano. E o investimento que você fez, sei lá, estou colocando aqui, mas às vezes em 1, 2 ou 3 anos se paga, né? O que você me fala sobre isso aí?
a redução de custo lá, a gente fez uma implantação inicial de R$ 400 mil, ou seja, você tem um bag de 2 meses aí. Né? Tá vendo? É assim, é surreal, mas não, a telemetria, a automação não faz sozinho. A gente tem que ter a colaboração da operação e a operação usar isso como ferramenta de trabalho, né? E importante é que a operação confie nos sistemas da telemetria, né? Que seja um sistema confiável para levar isso para frente e falar assim, não, hoje eu não preciso ir no reservatório para ver o nível. Eu olhando na tela, verificando o nível, eu confio que aquele nível está realmente o que está no campo é o que eu estou visualizando aqui. Ou seja, isso tem um nome que chama eficiência, né, Felipe? A partir do momento que você tem os equipamentos instalados e tem gestores que consigam olhar o corpo humano para olhar aquilo ali junto com a tecnologia, você cai na eficiência e você consegue baratear custo e fazer a operação aí, sobrar recursos para implantar novas melhorias e tecnologias, não tenha dúvida nenhuma, né? O problema é que muitas vezes você requer investimentos iniciais e muitas vezes os órgãos públicos não têm esses investimentos iniciais. Essa semana eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação de uma audiência pública de um plano de saneamento em que o município necessitava de investir 95 milhões de reais em água e esgoto nos próximos 30 anos para que conseguisse garantir o abastecimento de água e o tratamento de esgoto para devolver para o meio ambiente da forma adequada o esgoto sanitário. E é um município de aproximadamente 40 mil habitantes, ou seja, a arrecadação dele estava longe de sobrar algo para fazer esses investimentos, para que consiga, com esses investimentos, ter informação e tecnologia para que melhore a eficiência, né? E aí mostrou a necessidade de concessões, né? Que concessão justamente é a iniciativa privada que vem e ela tem um poder de investimento. Com o poder de investimento, ela consegue melhorar a eficiência do processo. Melhorando a eficiência do processo, ela barateia o custo. Barateando o custo, sobra recurso para onde ela vem o lucro dela, né? Fala um pouquinho para nós aí que você já teve... o Felipe é muito interessante, o perfil do Felipe, que ele já esteve do lado do órgão público, né? Cuidando ali da manutenção da eletromecânica, cuidando ali da automação do órgão público de municípios relativamente grandes, nós não vamos entrar em nome dos municípios, como você também já teve do lado da iniciativa privada de concessionárias, né? Você já participou de concessões em que você também teve a responsabilidade significativa da parte eletromecânica e automação. Fala um pouquinho dessa diferença que você vê entre órgão público e iniciativas privadas para o saneamento aí, Felipe. Bom, Luciana, a maior diferença que eu vejo é por exemplo, no poder público, a maior dificuldade é você às vezes acaba pagando um equipamento, um preço de um equipamento com qualidade, muitas vezes, como você não consegue escolher a marca ou selecionar a marca do equipamento que você quer, você acaba comprando uma Ferrari e acaba recebendo um Fusca, né? Propriamente se dizendo isso. E o tempo de resposta na compra. Muitas vezes as compras passam por várias aprovações e aí você tem 2 meses, 3 meses e aquele projeto que nasceu inicialmente de uma ideia boa, numa ideia que você consegue trazer um retorno muito rápido, ela acaba morrendo no meio do processo pela burocracia que tem no órgão público. Muito diferente na concessão privada. A concessão privada você tem a liberdade de programar ou desenvolver, junto com o seu gestor, ali um investimento para o ano seguinte. Você tem possibilidade de fazer um planejamento, fazer um projeto, mostrar quais são os pontos fortes, os pontos fracos daquele projeto, qual é o investimento, e você consegue fazer a implantação daquilo ali com muito mais propriedade, né? E os retornos, eu acredito que quanto mais confiança você vai passando para o seu gestor e para o sistema, mais retornos positivos você tem daquilo que você planta, né? Daquilo que você está instalando. Muito bom. Uma das coisas que eu sonho e ainda eu vou ver, tá, no saneamento no Brasil, a gente falando propriamente dito de sistema de abastecimento de água, é a gente ver em tempo real a simulação hidráulica do sistema de distribuição, né, comparado com esse tempo real com sensores espalhados na rede. Então, em tempo real, o modelo matemático vai estar mostrando as pressões, o sensor vai estar calibrando esse modelo
com as pressões que eles estão monitorando na prática, e os medidores de vazão distribuídos na rede vão estar calibrando o modelo em tempo real, e você vai conseguir ver como que esse sistema está sendo distribuído, porque tudo está enterrado, né, Felipe? Uma das grandes dificuldades que a gente tem em sistema de abastecimento de água, as pessoas falam assim, mas vocês não têm dado, tudo está enterrado, é um pouco mais difícil do que não é visual, né? Então aí é fundamental a gente envolver a tecnologia, um sistema, um software, permitiria fazer em tempo real os dados da telemetria, está confrontando e a gente conseguir ver o sistema todo, os fluxos de água em todas as tubulações e você saber quando que você vai ter problema, quando que você não vai ter problema, você consegue reduzir custo de energia, porque às vezes eu estou bombeando com uma necessidade, não tendo aquela necessidade daquela potência toda de bombeamento, ou seja, isso aí vai permitir reduzir muito o custo e garantir a confiabilidade do abastecimento de água, né? Um dia nós vamos chegar aí, não vai, Felipe? Vai sim, eu não tenho dúvida, Luciano, que já existe softwares onde você faça uma modelagem em tempo real, mas eu não conheço nenhum no Brasil instalado. Mas assim, depende de um investimento muito alto, né, de pontos e sensores espalhados pelos municípios, tanto sensores de pressão, de vazão, e um conhecimento muito grande dos operadores daquele sistema, porque assim, você precisa ter aquilo muito bem cadastrado, você precisa de uma base cadastral muito legal para poder fazer um software desse funcionar. Porque também um software, você investir tanto num software onde você não tem a confiabilidade do seu cadastro, complica, né? Ou seja, é um trabalho contínuo, né, Felipe? Você não implanta isso de uma hora para outra. Por quê? As redes de abastecimento de água foram colocadas há 80, 90, 50, 40 anos atrás. Ou seja, informações, quem colocou aquilo, infelizmente, às vezes nem está mais aqui com a gente. Então, você não ter informação do que está enterrado, você não dá para você sair abrindo a cidade toda para ver. É lógico, existem ferramentas computacionais hoje, ou tecnologia, que você permite, como o georradar, te permite muito identificar onde está uma tubulação e assim por diante. Então, assim, investir no cadastro junto com a automação é fundamental para você saber o que você tem, né? É igual você operar uma indústria e você não saber o maquinário que você tem, você não saber o que você tem ali de equipamentos. Então, uma rede de distribuição que está enterrado é a parte do seu patrimônio que faz a via fluir em termos de água, né? A água tem que chegar até a sua casa através das redes. Então, esse conhecimento é fundamental. Só que isso não é que a gente não pode desistir e criar isso como obstáculo, mas sim um trabalho contínuo de manutenção, de informações serem levantadas, é fundamental, né? Felipe, tem mais uma pergunta aqui que o pessoal tá pedindo para você esclarecer entre a diferença entre soft start e inversor de frequência. Bom, o soft start tem uma grande diferença. O soft start é um equipamento onde ele auxilia os motores nas rampas de partida e nas rampas de parada, que a gente chama, né? E então ele eleva a corrente nominal até o nominal, então ele faz uma rampa de partida até a corrente nominal e ele sai de linha, ele deixa o motor seguir seu fluxo. E aí ele faz esse retorno, né, até o ponto zero. O inversor de frequência ele já consegue fazer um controle da rotação do motor. Então eu consigo controlar qual é a rotação que o meu motor necessita para a operação naquele momento e fazendo essas variações, né? E aí que você vê a diferença de ganho em rendimento elétrico, ou em rendimento financeiro nas variáveis aplicações. Por exemplo, você tem um poço onde ele trabalha com uma vazão constante, um soft start, ele é mais robusto. Eu tenho um booster, onde ele precisa variar conforme a pressão de consumo, um soft start, não tenha dúvida disso. Entendi. Então, onde eu quero controle de rotação, é inversor de frequência. Onde eu quero um sistema robusto de partida e desligamento, o soft start. Felipe, nós estamos encerrando, está aqui já dando no meu sistema que em 30 segundos vai cair, né? Satisfação enorme ter aqui você passando a sua experiência aí, que eu costumo falar que você, daqui a pouco já está o Pelé da automação aí no saneamento, está chegando nos 1000 pontos. Isso mostra a bagagem enorme que você tem como profissional, né? Satisfação enorme. E abro a palavra para você, para que você possa estar encerrando a nossa conversa aí. Não, primeiro eu quero agradecer a equipe que trabalha junto comigo, porque a gente não faz nada sozinho, né? Não existe um Pelé se não fosse o time do Pelé para jogar junto com ele. E agradecer
aos seus conhecimentos, a você que me auxilia tanto. E é isso, e a oportunidade de estar compartilhando conhecimento aqui junto com você. Tá bom. Estou vendo aqui com o pessoal, grandes colegas do saneamento, né? Marcelo Lovisotto, grande abraço para você, parceiraço, a gente aprende muito com você. Queremos vocês aqui, viu, Marcelão? Queremos você na live da Novais também. Fica aí, hashtag Marcelo, vem para Novais, para a gente o participar. Eduardo, a Luana. Eduardo, Luana, estou vendo a galera aqui da CAV, concessionária na área de Votorantim. Satisfação enorme. Quem tiver algum interesse O Anderson, em alguma pergunta... Lucas. Isso aí. Quem tiver algum interesse em alguma pergunta, manda adm@novais.eng.br. A live está gravada e disponível no Instagram da Novais. Um abraço que nós vamos cair aqui e encerrar. Satisfação enorme estar com vocês. Um abraço, pessoal.